Então, temos 12. O teu lençol lá é muito frio, tu não quer colocar outro, não? Os microfones. Cuidado com os microfones, estamos 14. Esse material eu já postei lá para vocês. Já todo ele. Eu tenho que depois postar alguns gabaritos, mas isso eu vou fazer amanhã. E corrigir também a atividade da semana passada, que eu ainda não corrigi. Tá? Bom. E preparar... Bom, não, preparar também já algumas coisas para vocês. Então, estamos com 15. Menos um, só. É que eu entro 2 vezes. Meu notebook não sai som, daí eu tenho que entrar pelo telefone e assistir no notebook. Tá. Tô vendo. Tem 2 Márcio aqui. Eu faço a mesma coisa também. Tem os duplicados. Mas tranquilo. Bom, então o povo vai chegando. Então aqui foi dado esse problema para vocês. É um problema tridimensional. Vocês têm um gancho e ele é aplicado duas forças, né? Novamente ele quer saber. Ele fala que a resultante ela está ao longo do eixo Y, né? Ou seja, ele está puxando, né? A resultante ele está puxando nessa direção aqui, né? Um eixo Y positivo. Né? Ele tem já uma intensidade, ou seja, a minha resultante, né? É um vetor 800J. Né? Isso aqui vai ser dito ainda. Então, essa resultante é 800J. Então, são essas as informações. E ele está pedindo, né? Ele quer o ângulo diretor do F2. Então, onde é que eu vou colocar o F2? Né, a localização do F2 para essa configuração aqui. Então tá. Vamos apagar aqui direitinho. Então, o meu vetor resultante é esse vetor vermelho, né? A força resultante. E ela mede 800 newtons. E a força resultante é F1 mais F2. Né? Então, isso aí é conhecido. Tá. Bom, a gente já tinha visto isso aqui, né? Só que aqui faltou botar um J. Faltou colocar o K. Então, a gente sabe que um vetor, por que isso aqui aparece? Porque o vetor ele é decomposto pelo módulo vezes o cosseno diretor. Módulo vezes cosseno diretor, módulo vezes cosseno diretor. Então, tá. Vamos ver o seguinte. O meu F1. O meu F1, o módulo dele é 300. Né? Então, se é módulo vezes cosseno diretor, quem é o alfa? O 45 é o alfa. Por que 45 é o alfa? Porque ele é o ângulo que o vetor faz com o eixo x. Então, módulo vezes cosseno diretor. Então, módulo vezes cosseno diretor. Agora vamos para o J. Qual é o ângulo que ele forma, o vetor forma com o eixo Y? 60. Então, esse aqui é o beta. Né? Então, é módulo vezes o cosseno de beta. Módulo vezes o cosseno de 60. E quem é o gama? O gama, né, é 120, que é o ângulo que o vetor faz com o eixo Z. Então, é o módulo vezes o cosseno diretor. Módulo vezes o cosseno de 120. Ok. Então tá. Bom, fazendo as continhas, né? Ficou cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é 1/2, e cosseno de 120 é menos 1/2. Né? Lembrando que cosseno de 120, você tem que ir lá da trigonometria, mas você pode botar na calculadora
cosseno de 120 vai dar menos 0,5, né? Bom, então, feito isso, vamos fazer a multiplicação. Nessa multiplicação, agora eu fiz a multiplicação certa, 150 raiz de 2 para I, 150 para J, menos 150 para K. Né? E é meio que faz sentido, né? Porque o que acontece? O 150 K, repara que ele está para baixo, né? Ou seja, a componente de Z realmente ela tem que ser negativa, né? Ou seja, ela está abaixo do plano x ou y. Tá. Beleza. Como a minha força resultante é 800J, nós vamos ter o seguinte. Então, chamou isso. A minha força resultante está ali em cima. Vamos limpar isso aqui que está cheio de anotação. Bom, a minha força F1 é esta. A minha força resultante é esta. Quem vai ser meu F2? Bom, eu quero isolar. Ou seja, se conhece isso. Se conhece isso. O F2 é a minha incógnita. Então, eu passo o F1 para o outro lado e ficou isolado. F2 é igual a FR menos F1. E aí, então, vai fazer a conta. 800J para FR menos o F1. Fazendo essa continha, o que acontece? O que vai acontecer? Eu vou fazer menos 150, raiz de 2 para I. 800J com menos 150, J, ficou 650, J. 800 menos 150. Ou melhor, não faz essa conta, né? Ou seja, tem só menos. Esse menos com esse menos vai dar esse mais aqui para o K, né? Beleza. Então, o meu vetor F2 é esse aqui. Né? Então, vamos ver o seguinte. Dá para ver que esse meu F2, ele tá... o meu eixo X, ele tá para cá, né? Dá para ver que ele está um pouquinho deslocado na direção do X negativo, né? Como está bem representado aqui. Tá. Para verificar, vamos verificar. Eu fiz o cálculo da intensidade do vetor F2 a verificar se a gente estava fazendo a conta certa, porque essa informação aqui foi dada já. Né? Não precisaria ter feito isso. Mas, como essa informação foi dada, a gente fez essa conta só para verificar se está tudo certo. Sim, está tudo certo. Né? Ou seja, o módulo do F2, segundo o que nós calculamos aqui, o que nós apuramos aqui, é 700. E o valor aqui é 700. Ou seja, né? Como foi dada essa informação, só batemos a informação para ver se foi feito certo. Se não fosse dada a informação, não teria como bater, mas a gente teria que fazer essa conta. Tá. Então, nós já conhecemos o F2. Bom, a pergunta do problema é: quais são os ângulos diretores? Então, nós temos que partir para a determinação dos ângulos diretores do F2. Como é que a gente vai fazer isso? Então, meu F2 está aqui. Né? Menos 150 raiz de 2, 600 e 150. Bom, primeiro, a gente vai precisar do versor do F2. Então, o versor do F2 é esse aqui, né? Então, 150 raiz de 2 sobre 700. A gente sempre divide a componente no módulo. O módulo é 700. Então, o que acontece? Né? A gente sabe que o versor, né? A componente do versor, né? Ou seja, a componente do versor corresponde ao cosseno do ângulo. Então, isso aqui corresponde ao cosseno de alfa. Isso aqui corresponde ao cosseno de beta. Isso aqui corresponde ao cosseno de gama.
Essa é a correspondência que a gente tem aqui, né? Então, esse aqui é o versor. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue fazer essa correspondência. Tá? Então, se o cosseno de alfa é menos 150 raiz de 2 sobre 700, quem é o alfa? Né? Então, quem é o alfa? Está aqui, né? Então, cosseno de alfa, né, igual a componente em I do versor. Essa componente em I é 750 sobre 700 raiz de 2. Achar o alfa, então, eu vou ter que fazer a operação inversa do cosseno. Qual é a operação inversa do cosseno? O arco cosseno. Que é uma função que a gente vai usar bastante aqui em geometria analítica, né? E a gente obtém ela na calculadora da mesma forma, né? Shift. Você vai na tecla do Shift. Depois vai na tecla do cosseno. E aí vai aparecer lá em cima do visor, né, depois que você faz isso, ele vai aparecer cosseno menos 1. Aí você vai digitar. Aí pode digitar tudo ali, menos 150. Pode já botar o raiz de 2 dividido por 700. Tá? Vai dar aproximado, claro que isso aqui vai dar valores quebradinhos, né? Eu botei o aproximado 107. Tá? Para calcular, para fazer o arco cosseno, né? Então toda essa pontinha aqui é para fazer isso aqui. A gente faz dessa forma, ou seja, isto aqui, essa é a forma como está lá na calculadora. Por isso é bem importante ter calculadora. Saber usar essa calculadora. E essa é uma função que vocês precisam saber, né? Afinal de contas, vocês são engenheiros. Bom, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para o cosseno de beta. Então, o cosseno de beta é 650 sobre 700. Sendo pelo arco cosseno, deu aproximadamente 21 graus. Por fim, o cosseno do gama. Né? O cosseno do gama, e novamente o professor fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Descaradamente, Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí, nós temos aproximadamente 77 graus. Certo? Então, nós temos agora os ângulos diretores. Tá? Então, se o meu F2, sei lá, é um outro gancho, é uma outra corda. Vale? Onde é que eu vi? Ah, não, eu confundi, não é. Eu vi menos, né, o 150 sobre 700, mas é positivo, não é negativo, não. É positivo, desculpa. E, então, é como se esse F2 fosse, sei lá, uma outra corda que tu está amarrando ali, né? Então, aonde tu vai colocar isso, essa localização, para que tu tenha esse resultado aqui, né? Vai depender, então, dos ângulos que você vai... Esses ângulos são importantes. Bom, pelo menos eu vi esse tipo de problema num material que eu baixei de mecânica vetorial, né? Eu achei isso lá e achei interessante trabalhar isso com vocês. Vocês vão, depois de fazer mecânica dos sólidos, ou teoria das estruturas. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Uma propriedade muito importante, uma propriedade muito importante dos ângulos diretores é a seguinte. Se eu tomar o módulo do versor, ou seja, peguei o módulo, né? É um módulo. Que o módulo do versor é 1. Né? Então, vou levar cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. O módulo do versor é 1. Ou seja,
Então, eu vou concluir que, a partir dessa conclusão, que o módulo do vetor é 1, vou concluir que o cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta, cosseno ao quadrado de gama, 1. Essa é a relação entre os ângulos, certo? Os três ângulos se relacionam dessa forma. É a única forma de relação entre eles. Tá? É por esta expressão cossenos ao quadrado. Vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. Determine o valor de alfa. Né? O alfa é o ângulo que ele faz com as abscissas. Né? É o ângulo que ele faz com as abscissas. Então tá. Nós vamos precisar dessa relação. Ou seja, eu quero saber quem é o alfa, conheço o beta, conheço o gama. Tá, vamos embora. Então, apliquei a relação. Cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta e gama. Como é que eu faço um cosseno ao quadrado de 45 graus? Vamos descobrir isso. Olha só. Né? O que eu tenho aqui? O que aconteceu? O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Se você tem esse cosseno ao quadrado, você está dizendo que você vai elevar ao quadrado o resultado do cosseno de 45. O mesmo vale quando a gente está tratando do cosseno de 60 graus. Né? Cosseno de 60 é 1/2. Então, se eu tenho cosseno ao quadrado de 60, é 1/2 ao quadrado. Certo? Aqui é bem importante a gente saber disso. Vocês vão trabalhar com fórmulas com senos e cossenos ao quadrado, seja aqui nessa disciplina, seja em cálculo. Né? Cálculo 2, essas coisas adoram aparecer, ou seja nas disciplinas que vocês vão fazer por aí. Tá? A gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Bom, isso então está bem dito aqui, né? Então, vamos fazer os quadrados. Quanto é que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado? Né? Então, raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado, 4. 1/2 ao quadrado, 1/4. Então, o que aconteceu? Né? Ficou 1 menos 3/4. Né? Ou seja, aqui ficou 3/4 positivo, passou para o outro lado. Sobrou, então, cosseno ao quadrado igual a 1/4. Então, é cosseno ao quadrado. Tá, vamos ver o que vem. Então, o cosseno sem o quadrado, repara, por que ficou essa situação aqui, né? Aqui está o quadrado. Então, para sair esse quadrado, eu vou ter que fazer a raiz quadrada. É como se eu tivesse x ao quadrado igual a 1/4. Como é que eu resolvo essa equação? X ao quadrado igual a 1/4. Né? Isso aqui é x mais ou menos a raiz de 1/4. Simples assim. Né? A mesma coisa, cosseno ao quadrado é igual a 1/4, cosseno é igual a mais ou menos raiz de 1/4. Tá. Então, tá. Raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Então, o cosseno de alfa é mais ou menos 1/2. E aí nós temos duas possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? Que o cosseno de alfa seja 1/2. Se o cosseno de alfa é 1/2, o alfa é o arco cosseno de 1/2. Então, botando na calculadora, o arco cosseno de 1/2 é 60 graus. Outra situação é o cosseno de alfa ser igual a menos 1/2. Por que menos? Porque você tem um mais e você tem um menos. Você tem que analisar as duas possibilidades. Então, se eu digo que o cosseno de alfa é menos 1/2, o arco cosseno de menos 1/2 é 1/2. É 120 graus. Então, esses 120 graus, 60. Olhando para o desenho,
né? Caberia um ângulo de 60. E também caberia um ângulo de 120. Né? Olhando para o desenho, certamente é um ângulo de 120 graus, né? Bom, era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? É o que a gente tem para vetores do espaço tridimensional. Mas, assim, agora é só fazer exercício. Agora são só exercícios. Se a gente olhar lá no Moodle, eu já postei para vocês. Onde é que está o Moodle? Aqui. Se a gente olhar lá no Moodle, deixa eu ver. Abri. Se a gente olhar aqui no Moodle, vamos ver rapidinho. Moodle. A gente tem. Então, a gente tem todas essas aulas. A gente já tem uma tarefa. Né? Temos já uma tarefa. Nessa tarefa aqui, não tem mistério, né? Fazer continha, um vetor no espaço, né? Mais outro vetor, mais uma questão de espaço. Aqui, isso aqui é 2D, só para alertar, né? Isso aqui é 2D. Eu botei um exercício 2D para determinar um ângulo. Tá? E também tem aquela situação que a gente tinha visto na aula passada. Por isso que eu botei essa atividade 2D, só por isso. E, por fim, um problema envolvendo o que a gente acabou de ver, né? Ângulos diretores. E também esse problema aqui também vai pedir um ângulo diretor. Aqui, no caso, o ângulo gama. Tá? Bom, é uma atividade mediana, sem grandes mistérios. Por que é aquele 5, 3 e 4 que apareceu na caixa lá? 5, 3 e 4. Pois é, olha só. O que ele está aparecendo aqui? Onde é que está meu plano horizontal? Aqui eu tenho um ângulo, né? Esse ângulo aqui, ele não foi dito para ti, mas aí você foi lá e mediu com o esquadro e viu que esse ângulo, né? Ou seja, aqui mede 5, aqui mede 4 e aqui mede 3. Né? Isso aqui eu falei na aula passada, né? Então, Tá, beleza, a medida dos catetos e da hipotenusa ali? Isso, exatamente. Daí tu tem como saber o ângulo. Então, daqui tu vai saber que o seno desse ângulo, vou chamar de... Deixa eu ver. Eu chamei de θ. Vou chamar de ângulo φ. Né? Esse ângulo φ. Então, quem é o seno? É 3 sobre 5. O cosseno de φ vai ser 4 sobre 5. Essa informação aqui... essa informação aqui que é importante. Tá? Dá uma olhada na live da semana passada, se eu não me engano, eu tratei disso na live 2 ou 3. Né? Tá, eu entendi ali, em vez de dar o ângulo, deu as medidas daí, tá? Exatamente. Tá? Isso é uma atividade, é um exercício 2D. Assim, eu vou resolver semana que vem as dúvidas que vocês tiveram na lista. Vou fazer com vocês. Vocês mandam as atividades para mim se vocês tiveram dúvida. Eu montar o próximo PowerPoint para vocês. E no final da aula que vem, a atividade pós-aula, então vai ser um questionário, não sei quantas questões, né? Um questionário que vocês vão fazer valendo metade da nota do semestre. A outra metade corresponde aos questionários, mais as atividades pré-aula. Tá? As atividades pré-aula não valem tanto quanto o questionário, viu? Elas valem menos, tá? Mas elas contam também no final da nota, certo? Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Acho que não teria mais nada para nós. Celso, ali só para tirar uma dúvida ali, para deixar claro para mim ali, quando tu fez o exercício anterior, foi do gancho, achou outros graus. No exercício do gancho? Estava explicando para uma aplicação ali, para dar a força resultante. Onde é que aplica que eu ligo? Às vezes o cara faz tanto cálculo. O que o exercício do gancho está pedindo? Ele está pedindo os ângulos diretores.
Isso, mas tu achou o resultado tudo, depois tu diz, aqui tu tem que abrir 70 graus aqui. Sim, a questão é a seguinte. Tu falou para botar uma corda, aqui se tu botar uma corda mais aberta. Isso, então exatamente. O que acontece? Por exemplo, tu quer que o movimento ocorra nessa direção, né? O teu movimento é para vir para cá. Tu conhece essa localização aqui, então tu colocou essa corda aqui. Onde é que eu vou colocar essa corda, né? Quando essa força, ou seja, tu conhece essa força, tu conhece essa força, tu conhece essa força. Então, qual é a localização? Essa localização aqui vai ser dada pelos ângulos. Então, o que nós calculamos aqui é a localização aonde a gente vai colocar essa corda, né? Então, eu vou colocar a 107 graus, a 21 graus e 77 graus, né? Em relação a quem? Em relação aos eixos. Né? Então, eu vou colocar a 21 graus do eixo Y, a 107 graus do eixo X e a 77 graus do eixo Z, ou seja, vai medir direitinho. Isso aqui eu acho que é bem importante lá nessas disciplinas de robótica para fazer os movimentos, aquela coisa toda. Sim, sim. Tá? Perfeito. Tranquilo? Certo. Tá, pessoal, era isso. Boa semana para vocês, boas atividades. E me mandem as dúvidas para a gente fazer um PowerPoint bem legal para a semana que vem. Certo? Ô, professor, essa atividade da 9ª semana que o senhor colocou, essa é para entregar ou não? É só para fins de estudo? É para entregar. Eu ainda não coloquei a tarefa lá de atividade, mas eu vou colocar. Tá? Não tinha visto. E também vocês já vão estudando, porque semana que vem vocês vão ter uma atividade para fazer. E eu vou dizer para vocês, o estudo de vetores em 3D englobou tudo. Se vocês forem ver, englobou tudo. Essa última atividade, talvez ela tenha bastante coisa, porque ela engloba tudo. É um bom estudo para vocês, é uma boa revisão que vocês vão ter para fazer um questionário de avaliação, né? Então, por isso que eu acho que ele está um pouco grande, mas ele tem tudo para vocês revisarem o conteúdo. Certo? Aquela parte lá de sistemas lineares não vai vir tudo também. Calonamento é uma coisa que eu acho bem importante, né? Eu acho que lá em circuitos elétricos também isso é bem importante, então por isso eu vou fazer um pouquinho disso. Mas semana que vem eu falo para vocês. Assim. Escalonamento é o escalonamento básico. Resolver o sistema linear. Tá? Beleza. É isso aí. E determinante também. Determinante 3x3, aplicar um determinante na hora de discutir um sistema linear. Isso também eu vi que vocês tiveram alguma dificuldade. E eu posso trazer isso, né? Na live da semana que vem. Tá? Ok. Mas é isso aí. Mas o importante que eu acho nesse grau A é sistemas lineares, então, determinante 3x3, saber mexer um pouco de Laplace e, claro, vetores. Porque vetores é o cerne da nossa disciplina. Tá? Ô Celso, Falem. só última dúvida. Só confirma quando que vai ser a avaliação? É após a aula da semana que vem? Isso, eu vou deixar aberto a semana toda. Eu vou deixar de quinta a quinta, de quinta ou quarta. Tá, ok. Tá? Ô, professor, Quarta, a partir da semana que vem. Eu não entendi muito bem como é que funcionam essas avaliações, que a gente não teve nenhuma ainda assim, que fica aberto uma semana. No momento fica aberto para a gente poder fazer, ou assim, abriu a avaliação, tu tem um tempo. Abriu a avaliação, tu tem que fazer. Isso que é a minha dúvida. Tipo, tu tem uma semana para estudar, mas o dia que tu abriu ela é o dia de fazer. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Tá. O dia que tu abrir, não pode fazer, fiz 2, amanhã eu faço mais 2. Não, abriu, fez. Entendi. Professor, Tá. E uma dúvida, como a gente está fazendo tudo online, se der algum problema na internet, tu estiver no meio da avaliação e cair, por exemplo, como é que funciona isso? Boa pergunta. Não sei. Eu acho que o Moodle... não sei te dizer. Não sei. Eu vou perguntar pro cara do TI. Tá? Porque como é tudo online, né, a gente pode falar agora. Não, pode falar, continua aí, tá? Eu vou perguntar pro cara do TI isso. O que acontece? Tranquilo. Era só essa dúvida que eu tinha, beleza. E Obrigado. eu não sei te responder isso, mas eu vou perguntar pro cara do TI, porque agora também fiquei curioso.
tá? Beleza. A minha dúvida era assim, se eu abrir o questionário e eu vou ter que encerrar naquele dia. Mas Isso. qual é o meu tempo? Eu dei para cálculo 2, 3h30. Tá ótimo. É mais ou menos o mesmo tempo que eu vou dar para vocês. Tudo que eu fizer em cálculo 2, eu vou fazer com vocês. A partir de quinta-feira vai estar disponível até quarta-feira da semana seguinte. No dia que tu abrir, deu pro louco. Não pode faltar luz, não pode faltar. Isso, como semana passada faltou luz aqui em casa. Tá? Certo, obrigado, hein? De nada, então. A todos aí. Tá, pessoal, era isso. Pessoal. Eu acho que é um procedimento que todas as outras disciplinas meio que vão fazer, tá? Porque eu recebi o grupo do WhatsApp dos professores aqui, que tá toda hora bombando, essa recomendação. Então, meio que eu acho que todo mundo tá fazendo esse esqueminha também, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Semana que vem nos vemos. E se cuidem aí, pessoal. Álcool gel, máscara e semana que vem, se Deus quiser, todo mundo junto aqui. Certo? Beleza. Obrigado, pessoal. Falou, boa noite para vocês. Bom fim de semana. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor.